sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Viviane, sou professora de História. Estou aqui para trabalhar com vocês os planos de estudos tutorados, o PET, tá? Tenho certeza que vocês já conhecem. No último vídeo eu trabalhei com vocês a semana 1 do PET volume 2 e agora nós vamos para a semana 2, tá? Se você não viu a semana 1, vou colocar aqui nos cards para você ver. Tem também o PET volume 1, que eu já fiz todas as 4 semanas, tá? Então, não se esqueça, tá? De assistir o vídeo. E outra coisa, curte também esse vídeo aqui, comente, principalmente se você for meu aluno, se inscreva no canal, para eu poder saber quais são as suas dúvidas, o que eu preciso ainda esclarecer, beleza? É muito importante isso pra gente, mas vamos direto ao assunto. Na semana 2, como eu falei, nós vamos trabalhar o período Neolítico, o outro período da pré-história. Querido estudante, chegou a hora de aprendermos sobre mais um período da pré-história. Você vai agora conhecer as mudanças ocorridas no período Neolítico, que também ficou conhecido como o período da Pedra Polida. Esse momento da nossa história recebeu esse nome devido ao fato de que os habitantes dessa época desenvolveram uma técnica para polir os materiais, produzindo assim instrumentos mais eficientes para a caça e para a pesca. No entanto, a maior descoberta desse período ficou conhecida como a Revolução Agrícola. Ao longo dessa atividade, você terá a oportunidade de aprender muita coisa sobre esse período. Galera, no período Paleolítico, que foi o vídeo anterior, nós vimos que os homens utilizavam a pedra lascada. Como assim? Eles pegavam a pedra e iam lascando uma na outra até que ela ficasse afiada e produzisse corte, para que eles pudessem utilizá-la para caçar e para pescar. Agora, eles se desenvolveram um pouquinho mais, tá? No período Neolítico, eles estão mais desenvolvidos. E aí, eles já utilizam a pedra polida, que é aquele tipo onde eles produzem instrumentos mais eficientes. Eles vão polindo a pedra, lixando a pedra, até que ela fique bem afiada e eles possam utilizá-la como instrumento de caça e pesca, tá? Então, isso é no período Neolítico. E além dessa nova técnica que eles utilizam, eles também agora passam a plantar. Eles não vão depender mais apenas da colheita, depender ali do clima da região, não. Agora eles começam a plantar. E aí significa que eles deixam de ser nômades. No primeiro vídeo eu falei que eles eram nômades, eles precisavam estar sempre em busca de alimento, mesmo porque eles colhiam e eles caçavam, então eles tinham que ir mudando o tempo todo. À medida que o alimento acabava naquele lugar, eles iam para outro. Agora não, agora eles começam a plantar, então eles podem se fixar num local apenas. Isso aí eles vão ser chamados de sedentários, tá? É aquele que se fixa num determinado lugar. Então vamos lá, aqui ele vai trabalhar alguns conceitos do que nós vamos trabalhar durante essa atividade. Então ele tem conceito de revolução, que seria mudança radical dentro de uma sociedade. Conceito de revolução agrícola, que é o período onde houve a descoberta da agricultura e o início da domesticação de animais. E essa revolução permitiu a mudança do nomadismo, que é o que eu falei, para o sedentarismo. As pessoas deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. E ele vem também explicando o que é o sedentarismo, que ocorreu no período Neolítico, quando o nomadismo deixou de ser praticado. Uma vez de que, com o desenvolvimento da agricultura, o homem criou condições de permanecer em determinadas regiões sem a necessidade de caminhar longas distâncias em busca de alimento. Foi o que eu falei para vocês. Eles passam a ser sedentários, passam a se fixar num local apenas e ali construir a sua casa, não moram mais em cavernas, mesmo porque as cavernas muitas vezes ofereciam perigos para eles. Então eles não moram mais em cavernas, eles passam a construir as suas casas utilizando pedras, utilizando tijolo, utilizando muitas vezes a argila. E eles vão construindo as casas, passam a plantar naquele lugar, criar os animais, eles começam a domesticar animais, principalmente as cabras, as ovelhas, tá? Domesticar também os bois para poder utilizar e aí se alimentar, utilizando a lã,
utilizando a carne dos animais para se alimentar, tá? Então ele começou basicamente uma sociedade ali. Aqui, galera, ele está falando um pouquinho sobre artesanato no barro. Por quê? Porque no Neolítico eles trabalhavam muito barro, trabalhavam a argila, tá? Principalmente para fazer cerâmicas, para fazer locais onde eles pudessem armazenar o alimento. Eu não falei que eles estavam plantando, praticando agricultura? Então eles vão plantar o trigo, por exemplo, então precisava armazenar. Então eles colocaram esse texto aqui falando sobre o barro para você lembrar um pouquinho que até hoje ainda é utilizado instrumentos de barro, tá? E isso também foi utilizado no Neolítico. Então vamos direto para as atividades. Número 1. Durante o período neolítico, em função do domínio do polimento das pedras, muitas ferramentas foram aperfeiçoadas e outras foram criadas. Essas ferramentas foram utilizadas principalmente para a caça de animais e para o trabalho com a agricultura, que modificou profundamente a forma de viver desses povos. Entre essas invenções, podemos destacar a foice, a enxada e o moinho manual. Converse com seus responsáveis, pesquise na internet e no livro didático e aponte as funções dessas invenções e como elas contribuíram para o desenvolvimento da agricultura e do sedentarismo desses povos. Verifique com seus responsáveis quais desses instrumentos ainda são utilizados nos dias atuais. Então isso aqui, gente, era para você pesquisar em livros, mas principalmente na internet, para que serve esses instrumentos, tá? Pode pesquisar entre a sua família também, que provavelmente na sua casa você tem uma enxada, você tem uma foice, ou seu pai conhece o que é uma foice, tá? O moinho manual é meio complicado mesmo de saber. Mas vamos lá. A foice pode ser, por ser um instrumento de corte, era utilizada principalmente para a colheita de cereais. A enxada serve para cortar ervas, roçar a terra, ajeitar a terra, fazer canteiros, abrir regos, entre outras coisas. Já o moinho manual serve para moer e esmagar os grãos e extrair a farinha. Então, gente, eu coloquei aqui um exemplo, tá? O desenho aqui desses instrumentos para vocês saberem como era na época. Logicamente, você já viu uma enxada aí na sua casa ou próximo, você sabe como é a enxada, mas aqui eu coloquei como era na época, na época da pedra polida, do Neolítico. Tem um exemplo aqui do pau de cavar, tá? Que eles utilizavam para cavar a terra. A enxada, olha aqui como que é interessante, era um pedaço de pedra polida aqui, que eles iam mexendo na pedra, polindo a pedra até ficar com a ponta amarrada a um pedaço de madeira. A foice, para poder cortar, tá vendo? A plantação, principalmente aqui o trigo. E aqui o moinho manual. Era como se fosse uma pedra e um rolo de madeira onde eles iam mexendo, moendo o cereal. No caso, o trigo, tá? Então, esses eram os instrumentos que eles utilizavam lá no Neolítico. Aqui você pode ver que eles já estão vestidos, ó, com roupas. Por quê? Eles utilizavam principalmente a lã para fazer as roupas, tá? Não é como no Paleolítico, que eles se vestiam com peles de animais. 2. Durante o Neolítico, os povos que viveram nesse período descobriram que era possível plantar, assim como também domesticar animais. Esses avanços mudaram a forma de viver desses povos, que eram nômades, e viviam exclusivamente da caça e da coleta de frutos. Com base em toda a pesquisa que você realizou e nos materiais que você teve acesso, faça um desenho procurando retratar o modo de vida dos povos do período Neolítico. Aqui era para você desenhar como os povos do Neolítico viviam, tá? Se eles domesticavam os animais, se eles praticavam a agricultura, então era para você fazer um desenho. Eu peguei aqui um exemplo de um desenho, logicamente, esse meu desenho aqui está bem trabalhado, né, gente? Você não vai fazer um desenho desse, a não ser que você seja um artista em desenho. Mas eu coloquei aqui só para demonstrar como era a vida dos povos no Neolítico. Vocês podem observar que tem aqui, olha,
O homem trabalhando a cerâmica, utilizando o barro para fazer a cerâmica. A mulher produzindo cestos. Eles utilizavam a cerâmica e os cestos para armazenar as coisas. Vocês podem ver aqui, ó, que as casas, eles já fazem casas de palhas ou casa até mesmo de pedras. Tá vendo aqui, ó, o muro de pedras. Tem uma mulher tecendo. Tem aqui, olha os animais. Tá vendo? Olha, eles já utilizam animais. Eles já utilizam aqui a domesticação de animais. Vocês podem ver aqui, ó, tem um homem com ovelhas, tem as cabras. Então dá para ver bastante aqui como era o modo de vida. Aqui eles utilizando pedaços de madeira para poder arar a terra, abrir espaço na terra para plantar. Então é totalmente diferente. Aí eu coloquei aqui, ó, o homem torna-se produtor e sedentário. Aparecem as aldeias com casas circulares de pedra e como circundadas com muros que garantem a defesa. Então daqui, ó, circulares, eles circulavam fazendo os muros. A agricultura assegura a sua sobrevivência. O arado, esse aqui é o arado, melhora a produtividade e a carroça, o transporte de produtos. A pastorícia assegura um complemento de carne e laticínios na alimentação. O homem já não necessita se deslocar através das manadas. Ele já está pastoreando os animais. A caça e a pesca continuam a ser importantes fontes de alimento. A cestaria e a olaria permitem o fabrico de recipientes para armazenar os bens alimentares. A tecelagem, a mulher tecendo, permite fabricar vestuário mais confortável, eles não precisam mais se vestir de pele de animais. E as antas eram monumentos funerários para sepultar os mortos. Então ainda tinha os locais onde eles sepultavam os mortos, tá? Então isso tudo aqui, gente, faz parte do dia a dia do Neolítico que eles faziam. Você pode ver que as meninas normalmente ficavam junto das mães para poder aprender a fazer cestas também. Tá vendo aqui as meninas aprendendo. E os meninos normalmente aprendiam com os pais, tá? O trabalho no arado, o trabalho na roça. Ainda tem, eles ainda colhem frutos, tá vendo aqui, ó? Ainda colhem, ainda caçam, ainda pescam. Mas logicamente agora eles têm outras coisas a serem feitas para melhorar a qualidade de vida. 3. A Revolução Agrícola trouxe consigo outras necessidades aos povos do período neolítico, como a questão do armazenamento dos produtos. Para isso, eles desenvolveram a cerâmica, que era utilizada para fazer vasilhas para que esses alimentos fossem armazenados. Observe na sua casa, converse com a sua família, pesquise na internet e liste 2 objetos de cerâmica que você conhece e descreva a sua função. Galera, normalmente objetos de cerâmica são vasos de cerâmica onde você pode guardar as coisas. E isso na época, como vocês viram aqui na imagem, eles produziam bastante para poder guardar tudo que era plantado. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, um exemplo, uma resposta para vocês, como se fosse a utilização da cerâmica. Com o aumento na produção de alimentos, criou-se a necessidade de armazenamento. No Neolítico ocorreu um grande desenvolvimento da arte cerâmica. Vasilhas e potes eram modelados e cozidos no fogo. De acordo com arqueólogos, os primeiros objetos de cerâmica foram fabricados há cerca de 8,5 mil anos atrás. Então aqui eu coloquei algumas imagens demonstrando como era a moldagem dessa argila para poder fazer a cerâmica, tá? Então moldavam a argila à mão, usando a técnica do rolo, ia rodando, mexendo, moldando. Tá vendo aqui, olha, a mulher e o homem fazendo a cerâmica, eles iam fazendo rolos de cerâmica, iam juntando esses rolos até formar um objeto, depois iam mexendo nesse rolo até ele se fixar. E depois numa roda de oleiro, eles iam moldando a cerâmica toda. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, são fotos do período neolítico, as casas, as roupas. Então tudo aqui como era fabricada o objeto de cerâmica.
A roda de oleiro apareceu na Mesopotâmia cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, galera, essa foi a semana 2, tá? Nós vimos um pouquinho sobre o período Neolítico. Não se esqueça de comentar, de curtir, de se inscrever no nosso canal, beleza? Até o próximo vídeo.